Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. Eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas a um programa sobre mais um par de bons companheiros, ou deveria dizer, buenos camaradas. Buenos camaradas, hermanos, tranquilo. Companheiros! É tudo que eu sei falar de espanhol, Maurício, pelo Casa de Papel, que eu nem assisti, mas que tem tanto bordão. Mas a gente vai falar hoje da dupla maravilhosa Pedro Almodóvar e Alberto Iglesias. Eu acho que é uma parceria que não é tão celebrada quanto deveria nesse nosso mundinho aí de fãs de trilhas. O que você acha, Maurício? Eu concordo, e até porque é uma parceria discreta, não tem o Iglesias e o Almodóvar, eles não fazem uma trilha com fogos de artifício, vamos dizer assim, mas são trilhas que merecem ser descobertas porque elas são sofisticadíssimas, o uso delas nos filmes, como vocês vão ver a partir do programa de hoje, são coisas biscoito fino, Gustavo. Assim como os filmes do Almodóvar, elas são cheios de segredos. Nós temos muito a descobrir prestando atenção nelas. E falar em Almodóvar, nós estamos vivendo aí no mesmo tempo que um dos maiores diretores de cinema da história, na minha opinião. Nós tivemos essa sorte de estar vendo a carreira do Almodóvar acontecer na nossa frente. Esse diretor genial nasceu em 1949, no interior da Espanha. Ele está atualmente com 72 anos. E, assim como o nosso querido Don Quixote, ele nasceu na região de La Mancha. Em 1958, aos 9 anos, o Almodóvar foi enviado para um internato católico. E a opressão religiosa do local abalou sua fé. Ele se descobriu ateu, Maurício. Nessa mesma época, ele começou a frequentar cinemas, que foi sua mais nova paixão. Nesse período, ele passou muito tempo junto com as mulheres da região do interior, que ele falou que elas trabalhavam muito, elas conversavam, elas lavavam e faziam as tarefas delas, e ele ficava acompanhando. Ele disse que as mulheres de La Mancha governavam a vida do local, elas eram muito fortes, e ele fala que é aí que é a origem das mulheres dos filmes dele. Com 17 anos, ele saiu do interior e foi para Madrid. Nós vamos ver que nos filmes do Almodóvar sempre tem viagens para o interior, com o objetivo de estudar e fazer filmes. Ele fez alguns bicos e começou a fazer alguns curtas por conta própria, e já que a ditadura franquista do horroroso Francisco Franco, um dos ditadores mais sangrentos da Europa, fechou a escola de cinema da cidade nos anos 70. Ele escreveu alguns artigos para revistas, ele trabalhou em grupos de teatro, um deles é o Los Golidardos, onde ele conheceu muitos atores que estrelariam suas obras, entre eles o Antônio Bandeiras. Em 1980, ele filmou seu primeiro longa, financiado principalmente por amigos, o Pepe Lutibon e outras chicas de Monton. E ele fez parte da Movida Madrilenha, que é um movimento de contracultura que floresceu quando o Francisco Franco, felizmente, morreu. O país teve um renascimento cultural, econômico e de identidade. Ele, em 1985, fundou a sua primeira produtora, que é até hoje a El Deseo, com seu irmão Agustín, e as primeiras trilhas dos seus filmes foram feitas pelo Bernardo Bonezzi, que é um músico que na época era de uma boy band que chamava Groenlândia, que depois acabou fazendo as trilhas do Almodóvar.
Nós estamos ouvindo aqui um exemplo da trilha que ele fez para Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que foi o filme que acabou deslanchando a carreira do Almodóvar internacionalmente. Ele fez muitos filmes muito bons antes, que valem ser conhecidos, como O Matador, de 86, Os Maus Hábitos, de 83, A Lei do Desejo. Mas ele acabou se separando do Bonesi. Ele fez 6 trilhas com ele, mas ele queria achar um outro compositor, Maurício. Tanto que em 1989 ele procurou ninguém menos que o Ennio Morricone para fazer a trilha de Atami. Esse filme, que foi o primeiro que ele fez sem a Carmen Maura, que eles tiveram uma ruptura depois do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. A gente está ouvindo aqui um trecho da trilha do Morricone, mas olha, Maurício, ele não gostou da trilha. Ele achou pouco inventiva, muito parecida com a de Busca Frenética do Polanski, e usou apenas uma parte. Ele não teve a colaboração com o Morricone que ele queria. Ele não trabalhou junto. O Morricone era um cara que trabalhava sozinho, às vezes ele nem via o filme, né? Não é isso que o Almodóvar queria. Em 91, ele procurou outro parceiro musical. E para o filme de Salto Alto, ele chamou ninguém menos que o Ryuichi Sakamoto. E o Almodóvar, adivinha, não gostou da trilha. Ele acabou substituindo-a por peças do Miles Davis e até trechos da trilha do Ligações Perigosas do George Fenton. Tanto que em 93, pro Kika, ele não quis trabalhar com nenhum compositor. Ele não usou trilha original. O que mais próximo que tem de trilha sonora é uma faixa que ele usou da trilha de Psicose, não a cena do chuveiro. Duas. Algumas faixas duas da faixas Psicose. que ele usou, Mas daí, finalmente, Maurício, depois do Kika, o Almodóvar encontrou um compositor para chamar de seu. E não só seu, de outros diretores também. É o Alberto Iglesias Fernández Berridi, que é mais novo que Almodóvar, é quase uma década mais novo. Ele nasceu em 21 de outubro de 1955, um nativo do País Basco, da cidade de San Sebastián, onde ele estudou harmonia e contraponto lá no conservatório com o Francisco Escudero, o importante compositor basco, antes de ir para Paris, e foi lá que ele estudou composição e piano. E em Barcelona, quando ele retornou à Espanha, em Barcelona ele, olha só, Gustavo, ele se envolveu com música eletrônica. É uma coisa que a gente normalmente associa com Alberto Iglesias. E ele fez um dueto, uma parceria, uma dupla de música eletrônica com ninguém menos que o Javier Navarrete, que vocês conhecem da trilha de O Labirinto do Fauno. Essa dupla ficou juntas entre 81 e 86. Então foi mais ou menos por essa época que ele começa a compor trilhas para cinema. E, como eu disse, ele trabalhou com mais de um parceiro também no cinema. O primeiro parceiro dele, longevo do cinema, na verdade, o Julio Medem, com quem ele começou a trabalhar em 1992 com Vacas.
depois ele trabalhou de novo com Carlos Saura, e finalmente em 1995 ele conhece Almodóvar. É interessante, Gustavo, que o Almodóvar e o Julio Medem são dois diretores de estilos completamente distintos. E essa parceria do Iglesias com os dois me fez lembrar o Nino Rota entre Federico Fellini, essa é uma parceria que já falamos, e também com Luchino Visconti. Então, dois diretores completamente diferentes. E tinha tudo para dar errado esse casamento com Almodóvar, porque o Iglesias é tímido, mas muito tímido. Ele deu, inclusive, uma entrevista ao País, uma vez em 2019, dizendo que ele dava graças a Deus quando ele perdeu cada um dos 3 Oscars aos quais ele foi indicado, por causa da vergonha, da timidez dele. E ele foi indicado a 3 Oscars, curiosamente, por nenhuma das trilhas que ele fez para Almodóvar, para vocês verem como a trilha dele, as trilhas dele, formam um trabalho que, por fora, é muito discreto. A gente não percebe muito se a gente não está prestando atenção, mas quando percebe, que maravilha! E são também 2 personalidades diferentes aqui, como eu disse, o casamento que tinha tudo para dar errado, o tímido Iglesias e o extrovertido, escrachado, sacrílego Almodóvar. Mas como o Gustavo falou aí, o Almodóvar estava num ponto de mudança na sua carreira, no seu estilo. E o Iglesias era o cara certo para fazer o som dos seus filmes. Exato, e a primeira colaboração deles foi em 95. O Iglesias falou que lembra, eu li uma entrevista falando que lembra da primeira vez que o Almodóvar chegou a ele. Ele falou que, nossa, eu fiquei muito surpreso quando ele me ligou, mas ele se conectou com o mundo do Almodóvar. Ele falou que o cinema do Almodóvar parece que tem muita verdade, e o Iglesias via que é um cinema que pedia muito por música. Ele falou que percebia que o Almodóvar era um grande amante de música, e desde que como os filmes dele são muito baseados no melodrama, ele acreditava que poderia fazer coisas junto com ele, com quem ele não tinha feito com outros diretores. E esse primeiro filme foi A Flor do Meu Segredo, de 1995. Maurício, é uma trama que gira toda em torno da Leucácia, que é vivida pela maravilhosa Marisa Paredes, a terceira colaboração dela com a Almodóvar. Ela fez a irmã Esgoto no filme Maus Hábitos, que ela chama Mãe Esgoto no filme, é uma freira, e fez também de Salto Alto. Ela já estava com quase 50 anos, né? Eles ainda fariam 2 filmes juntos. E aqui ela faz uma mulher muito dependente emocionalmente do seu marido, que é militar e está ausente numa missão na situação na época com a Bósnia. Ela bebe muito e ela tem um segredo. Ela escreve romances açucarados sob o pseudônimo de Amanda Gris, que são imensos sucessos de vendas. Esse que a gente está ouvindo agora é o tema musical da Leucácia.
Então nós ouvimos esse tema logo depois da abertura do filme, em que nós vemos uma dupla de médicos dando a notícia para uma mãe que precisariam doar os órgãos do filho dela que faleceu. Depois nós descobrimos que é uma mentirinha, que é só uma encenação. Mas essa cena no Almodóvar Verso apareceria num filme 2 filmes depois. Então a gente vê que a trilha do Iglesias tem essa coisa meio moleca, né? Como se fosse uma coisa meio de brincadeira. O Almodóvar, ele tá falando de temas sérios aqui, e como ele sempre falou, mas aqui ele faz um tom menos escrachado. Ele já tá mesmo numa fase de transição. Tanto que a Leucácia, ela, como tá passando por uma fase difícil, ela não consegue mais escrever os livros Pink que ela falava, que seriam os filmes do Almodóvar antigos. Ela escreve um romance que ela chama de black, noir, negro, que os editores não querem publicar de jeito nenhum. Depois a gente vê que esse romance dark viraria o filme Vou Ver, em 2006, é o livro da Leucácia. O Almodóvar Verso. Nossa, Almodoverso. O Almodoverso, olha, é intenso, viu? Fazendo essa revisão eu vi quantas conexões tinha. E, olha, a Leucácia, ela tem uma hora que o marido militar volta e ela descobre que ele tá tendo um caso com a melhor amiga dele. É uma coisa bem almodovariana mesmo. E a música é uma música rasgada, latina, dramática, exagerada. Bem diferente daquela música marota que a gente ouviu no começo. E ela tenta se matar com tranquilizantes nessa cena, mas a música deixa a coisa menos pesada, Maurício. Torna o famoso exagero latino engraçado, né? Se tem algo que nós latinos somos especialistas é o desequilíbrio emocional. E o Almodóvar filma isso como ninguém. O Almodóvar é o Valsir que deu certo. Nossa, total. Sonha Valsir, né? E, assim, como a gente vai ver, tem muito no Almodóvar situações que os personagens viajam para o interior. E, novamente, né, quando ela tem essa crise, a Leucácia vai encontrar, né, a família no interior, a mãe, e a gente ouve uma faixa linda que chama Minha Aldeia. A gente vê essas cenas em que nós percebemos claramente como o Almodóvar é apaixonado pelas velhinhas do interior da Espanha, e elas têm sempre algumas das melhores falas desses filmes. Inclusive a atriz Chus Lampreave, que fez também a irmã Rato de Maus Hábitos, né? Ela tem algumas das melhores falas. Ela tá hilária como a mãe da Leucácia. Rossi de Palma, que é outra coadjuvante, que é a cara do Almodóvar. Acho que é a coadjuvante mais característica do Almodóvar, é a Rossi de Palma. Eu diria que a Chus Lampreave é a coadjuvante mais característica do Almodóvar, porque é o amuleto dele, tá em quase tudo que é filme dele, nem que seja numa pontinha. Ela acho que é uma das que mais apareceu, se não me engano são 8 filmes, mas aqui não tem briga, porque elas fazem mãe e filha, então as duas são presentíssimas. E o filme também tem o bailarino Joaquim Cortez, muito famoso nos anos 90, num papel-chave. O filme é maravilhoso, Maurício, é um filme que merece ser redescoberto, é um filme que começa uma nova fase na carreira do Almodóvar, tem uma fotografia maravilhosa do brasileiro Afonso Beato, termina de um jeito muito no alto com uma citação a nada menos que Ricas e Famosas do George Cukor, que era
outro diretor que é associado a mulheres. Nós ouvimos uma belíssima música no final, cantada pelo Caetano Veloso, Tonada de Luna Llena, que é a lua cheia, talvez. Así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa. Mas olha, a faixa mais linda desse filme está no álbum. É um arranjo maravilhoso do tema da Leocádia, na faixa A Flor do Meu Segredo, que nós vamos ouvir agora. E a parceria deu tão certo, Maurício, que todos os filmes seguintes do Almodóvar teriam música do Alberto Iglesias. Inclusive o próximo. O próximo, que foi, talvez até aquele momento, o filme do Almodóvar que, depois de Kika, foi o que mais confundiu ou causou polêmica ou dividiu os críticos, que foi o noir, o melodrama noir, a gente pode dizer assim, Carne Trêmula, de 1997. Bem, esse é um Almodóvar, o Gustavo falou aí na referência a George Cukor, um outro diretor a quem o Almodóvar é constantemente associado, é o Douglas Sirk, mas aqui ele está, e não é a primeira vez, mas aqui está muito clara uma outra grande influência dele, que é o Alfred Hitchcock. E a trilha do Alberto Iglesias, ela navega entre o Bernard Herrmann do Hitchcock e uma coisa toda sua. A história começa com o nascimento do nosso herói, que se chama Vitor, de vitorioso, nesses primeiros filmes da parceria Iglesias e Almodóvar, e nos anteriores também. Os nomes dos personagens principais do Almodóvar tinham referências até bastante óbvias. Então aqui você tem o Vitor, que nasce numa noite de Natal de 1970, em plena ditadura franquista, e a mãe dele aqui é interpretada pela Penélope Cruz, e é uma sequência lindíssima, porque ele acaba nascendo dentro de um ônibus à noite, e a música do Alberto Iglesias é lindíssima.
Na verdade, você ouviu ali a primeira parte, né? Que é Navidad 1970, e agora você está ouvindo esse Madrid, que é quando nós vemos imagens lindas de Madrid e aparecem os créditos. E aqui você já percebe também que o instrumento de escolha dele, o instrumento que mais aparece, é a gaita. E nos filmes que nós vamos ver daqui para diante também, você tem, sempre ele elege um instrumento assim bem peculiar, bem característico para o motivo, o tema principal do filme ou de um dos personagens. E o Vítor cresce, e aí ele, como entregador de pizza, ele se apaixona numa festa pela Helena, como em Helena de Troia, meus caros. E a Helena, ela é uma drogadita, e ele acaba por vários momentos, vários eventos tortuosos, ele acaba indo parar no apartamento dela, ela diz que não quer nada com ele, e aí alguém chama a polícia, entra em cena o policial interpretado pelo Javier Bardem e o seu parceiro, o violento Sancho, que ele é ciumentíssimo da esposa dele, a Clara, interpretada pela Ángela Molina, sim, a Ángela Molina, de Esse Obscuro Objeto de Desejo, do Luiz Buñuel. E, bem, os policiais, eles confrontam o Vítor, que acaba pegando a arma da Helena, fazendo ela de refém, e numa briga entre o Sancho e o Vítor, a arma acaba disparando, eles acabam atingindo o Javier Bardem, o Davi, como em Davi e Golias, que fica paraplégico e vai se tornar um grande astro do basquetebol de rodas, de cadeiras de rodas, vira um atleta paralímpico. Mas essa cena, ela mostra um outro grande talento do Iglesias, que é fazer Mickey Mousing. Reparem como você percebe, só ouvindo a música, as mudanças de tom na cena, que são muito características do Almodóvar e que ele sabe fazer como ninguém, mudar uma cena de romance para suspense, para comédia, e tá tudo isso aqui nessa música. Aqui você já percebe nesse trecho que o personagem, o Davi, vai e a Helena vão se apaixonar. Eles trocam um olhar aqui, se apaixonam. Bem, o Vítor acaba sendo preso alguns anos depois. Ele é solto 4 anos depois. E ele retorna para casa. E aí nós temos uma mesma versão daquela música de Madrid tocada no início, só que muito mais melancólica.
O Vitor, ele está retornando para uma casa que está numa área da cidade que vai ser demolida para dar passagem a uma avenida. Então, a imagem que você tem de Madrid aqui é muito triste, a casa ali sozinha, um prédio frio, novo, parece uma caixa de fósforo ameaçador no horizonte, e o Iglesias toca a mesma música. Bem, o Vitor, ele acaba fazendo amizade com a Clara, amizade colorida, e ele reata a sua ligação com a Helena, indo trabalhar numa casa que abriga crianças carentes que a Helena administra. E aí nós ouvimos o tema romântico do filme, que é tocado com a mesma gaita do Madrid do início do filme. E o interessante dessa música, quando eu falar aqui do Fale com Ela, é que ela evoca o Curucucu Paloma, que o Caetano Veloso toca e canta naquele filme. Um outro ponto alto do filme é o blocking. E aqui é que entra a sutileza dessa parceria. Bem, para início de conversa, filme de suspense é filme de manipulação. Se alguém criticar um filme dizendo que o filme é manipulador, bem, todo filme é manipulador, meus caros. Então isso não é crítica nenhuma. E não há gênero mais manipulador que o gênero de suspense. A música no gênero de suspense, ela vai sinalizar exatamente o que o diretor quer que você pense e o que você sinta. A diferença entre o suspense e o susto, na explicação clássica do Hitchcock, é quando você coloca uma bomba dentro de um ônibus, mas se o diretor mostra que a bomba está numa contagem regressiva, isso é suspense. Se o diretor mostra só a explosão, isso não é suspense, isso é só um susto. Bem, em outros filmes, normalmente, a música de suspense ela é usada também para sustos ou apenas na hora que é revelado um grande twist. E eu falo isso em relação a um momento nesse filme em que o Davi ele vai confrontar o Vitor na casa dele. E ele sai e nós temos a câmera mostrando simplesmente, por um longo tempo, sem nenhum motivo aparente, o Davi desarmando a sua cadeira de rodas e colocando essa cadeira de rodas no carro. É uma sequência que leva assim 1 minuto inteiro. Mas desde a hora em que o Davi saiu da casa do Vitor, está tocando esta música de suspense. E nós simplesmente não sabemos por quê. O espectador pode estar rindo, mas que diabo é isso? O que essa música está tocando? Porque é uma música de suspense, é uma música que ele identifica com suspense. E a música está sinalizando já muito desde antes, vai acontecer algo aqui importante, potencialmente ruim. E acontece quando logo que o Davi entra no carro, ele vê a Clara descendo do carro dela e indo encontrar o Vitor. E num outro filme, a música só iria começar a tocar a partir da revelação.
Mas o que Alberto Iglesias faz aqui é suspense. E suspense sustentado desde o início. Ele quer que você se sinta incomodado muito antes da hora que você deveria se sentir. É um trabalho sutil e que merece atenção. Se vocês, quem não assistiu ou quem assistiu, preste atenção nessa cena, que mostra a carpintaria fantástica de Carne Trêmula. É um filme maravilhoso. É baseado num romance, né? Da Ruth Randall. Mas assim, o Almodóvar muda tudo, né? Mas só tem a espinha dorsal, né? Ele transforma o filme como dele mesmo, né? Sim, é um filme que você não imagina se passando em outra cidade. É um filme que é típico daquele lugar. E com o humor dele, ainda, além de tudo, tem o humor, porque o melodrama, ele tem consciência, exatamente como em A Flor do Meu Segredo, ele ainda continua com a mesma consciência de que há algo engraçado, patético em todas essas emoções que o filme traz. É um filme maravilhoso que também já marcava essa nova fase do Almodóvar, e ele está assim numa fase absurda da carreira dele aqui, porque o trabalho seguinte, em 1999, é Tudo Sobre Minha Mãe. É um filme, Maurício, dedicado a Bette Davis, Gina Rowlands, Romy Schneider e a todas as atrizes que já interpretaram atrizes, todas as mães e todas as pessoas que querem ser mães. E também, principalmente, para a mãe do Almodóvar, que faleceu antes desse filme, a quem ele era muito ligado. E que apareceu memoravelmente em Kika, como a entrevistadora, estilo Jô Soares, do diretor de cinema interpretado pelo Peter Coyote. O que é muito engraçado, né? Mostrava uma Madrid super violenta, né? Como você falou agora do Carne Trêmula, que mostrava uma Madrid suja. Aqui é um filme que tem uma atmosfera mais de sonho. A fotografia do Afonso Beato é muito boa aqui também, que tem uma coisa bem estilizada, como se fosse mesmo um conto de fadas, entre aspas, né? O papel principal é feito pela argentina Cecília Hoff. Foi feito para ela, e ela tinha feito alguns filmes iniciais da carreira do Almodóvar, mas não trabalhava com ele há mais de 10 anos. O mote da trama é inspirada no filme do John Cassavetes, de 78, Noite de Estreia, em que um fã morre atropelado numa estreia de uma peça de teatro. E a subtrama da Flor de Meu Segredo sobre os transplantes, daí que nasceu o filme. Nós temos a mãe, né, uma enfermeira vivida pela Cecília Hoff, que é a Manuela, que é um dos personagens mais apaixonantes da carreira do Almodóvar, eu acho, é uma mulher fortíssima. E ela tem um filho que é retratado como um menino, um golden boy mesmo, um menino dourado, que é um fã de cinema, inclusive ele é adolescente, né, e não sabe do pai dele, que também chama Esteban. Nós estamos ouvindo aqui a música que toca quando eles estão assistindo o filme A Malvada, All About Eve. E olha que, como você fala, Maurício, olha que sofisticado. Nós estamos vendo eles verem o filme e começa o filme com os créditos. E o que está tocando não é a música do Alfred Newman pro A Malvada, é a música original do Alberto Iglesias, que tem o estilo de música dos anos 40 no começo, mas depois acaba indo para outro lado.
É uma espécie de interpretação do compositor para o que seria o conceito daquele filme. É muito, muito, muito sofisticado. Nós temos daí a morte trágica do Esteban, que morre atropelado quando eles vão ver uma montagem de um bonde chamado Desejo, estrelado por uma atriz chamada Ruma Rosa, Fumaça Vermelha, que é vivida maravilhosamente também pela Marisa Paredes, novamente. Estilo diva. Estilo diva total, né? E é interessante que essa montagem do Almodóvar tem final feliz, que é diferente da peça do Tennessee Williams. Nessa montagem do Almodóvar, a Blanche tem final feliz, ela é acolhida por estranhos, e a maioria da música relacionada à peça é jazzística. A gente está vendo aqui um trecho, mas é um jazz bem contido. É um comentário metalinguístico sobre a peça, que é muito associada à trilha de jazz também. E todo o material que envolve a Ruma Rosa, que é essa atriz, é mais voltado para esse jazz discreto. Aliás, descrição aqui, Maurício, é a palavra. O Iglesias, ele foge do melodrama o tempo todo, porque o filme já é muito forte. O Almodóvar não queria que a música fosse rasgada. Eles trabalham juntos. O Almodóvar vai na casa do Iglesias quando ele está compondo e dá palpites diretos sobre a trilha. Esse é o segredo do sucesso da parceria. O Almodóvar fala que o Iglesias é muito tranquilo em relação a jogar fora temas que ele tinha composto, a fazer modificações. É um cara que trabalha mesmo pro filme e pro diretor. Então é uma parceria que dá muito certo, bem diferente da parceria que ele tinha com Ennio Morricone ou com Sakamoto, que não rolou. Uma outra coisa interessante é que o Almodóvar sempre diz ao Iglesias: pense em cada filme como se fosse uma coisa completamente diferente do que a gente já fez, esqueça o trabalho que a gente já fez, esse filme, o foco é só nele, esqueça o resto. E ele gosta de ver o filme já rodado, já montado. Se o Almodóvar dá os roteiros para ele, ele gosta apenas de tomar nota, porque ele vai criar mesmo vendo o filme. É isso que ele gosta de fazer. Eu li isso também, Maurício, e tem compositores e diretores que compõem antes, né? O diretor até toca música no set e tal. Não é o caso dessa dupla, é tudo depois mesmo. E, bom, a gente seguindo no filme, a Manuela tem essa perda absurda, o filho morre atropelado, tentando procurar um autógrafo da Ruma Rosa. E, assim, ele vai para transplante, né? Só que olha que curioso, a gente pensa que o filme vai para esse lado, mas como os filmes do Almodóvar, a gente nunca sabe para onde vai. Acaba não tendo quase nada a ver com transplante depois. Ela acaba voltando para Barcelona para procurar o pai do Esteban. Então nós temos aqui essa faixa em que a Manuela chega em Barcelona e procura lá pelos guetos de Barcelona. É um som urbano muito particular.
como se a Manuela, Maurício, tivesse querendo ir para um mundo antes do Esteban existir. Porque ela procurou a vida dela antes do Esteban, que ela era atriz, ela também tinha feito uma montagem do Bonde Chamado Desejo. Ela trabalhava muito tempo com a Agrado, que é uma personagem que rouba o filme, uma personagem muito boa, que é famosa, que é travesti, e nós descobrimos que o pai do Esteban também era um travesti chamado Lola. A trama, como o Maurício falou agora do Carne Trêmula, dos filmes do Almodóvar, é sempre muito carregada, tem sempre muitas idas e vindas, muitos personagens que aparecem. Nós conhecemos uma freira vivida pela Penélope Cruz aos 24 anos, maravilhosa já, que também está grávida da Lola. Olha só. Ele adora colocar a Penélope Cruz grávida nos filmes dele. É um padrão. E nós temos assim, viradas e mais viradas, e nós temos uma espécie de renascimento da Manuela, mas sempre sem esquecer o Esteban. Tem momentos do filme que são maravilhosos. Nós temos a Ruma Rosa fica sabendo do caso do Esteban e ela põe uma foto dele com a dedicatória que ele tanto queria para sempre nas peças dela, ela fica acompanhando. É um filme maravilhoso, Maurício. Ele discute fé, discute muito sexualidade, identidade de gênero, antes disso ser tão falado. É um filme muito particular do Almodóvar. E ganhou, finalmente, deu para ele o Oscar de filme estrangeiro, que ele tanto merecia. O Almodóvar, os filmes dele não costumam ser longos, olha só, eles são muito ricos em trama, como a gente falou, Tudo Sobre a Minha Mãe tem 1h40, e se tem uma coisa que ele sabe é terminar um filme, viu? Os filmes dele sempre terminam num ponto perfeito, os roteiros dele são muito trabalhados, ele fica anos trabalhando no roteiro. E o tema que nós ouvimos no final, que chama Dedicatória, que é quando nós ouvimos aquela dedicatória que eu li no começo, olha, soa muito parecido com Georges Delerue, François Truffaut, e eu acho um tema lindíssimo do Iglesias, de uma trilha muito particular, muito diferente das outras mesmo. Assim como vai ser diferente a próxima trilha da próxima obra-prima do diretor. Talvez o filme mais ambicioso, mais difícil, mais complicado, no sentido até de história e personagens, de toda a carreira do Almodóvar, que deu a ele, não por acaso, um outro Oscar, dessa vez por roteiro original. Fale com Ela, de 2002. Bem, se há um filme em que Almodóvar usa tudo, é esse aqui. É o filme do Almodóvar que tem efeitos especiais. Muitos efeitos especiais. Tem mais efeitos especiais que todos os outros filmes dele, eu acho. Ou pelo menos bem mais à mostra. E também é o que usa a música no filme de uma forma mais, eu diria, total. O filme começa
e termina com 2 espetáculos de dança. No início, o espetáculo de dança da Pina Bausch, e onde se encontram, por acaso, os 2 personagens masculinos que vão guiar essa narrativa. Eles estão assistindo a uma apresentação sobre paixão e corações partidos e os problemas do amor. São o Marco, que é um jornalista que faz guias turísticos, interpretado pelo Dario Grandinetti, e um outro colaborador habitual do Almodóvar, do Javier Câmara, como Benigno, que é nós vamos ver numa cena logo a seguir, ele é um enfermeiro, ele faz a fisioterapia de uma moça, uma bailarina, Alicia, que sofreu um acidente de carro e ficou em coma, está em coma há anos, e ele cuida dela apaixonadamente, nós vamos ver. O Marco, ele vai acabar se apaixonando por um objeto de uma de suas reportagens para o país, que é a toureira Lídia, interpretada pela cantora e atriz Rosário Flores, e que está saindo de um relacionamento conturbado com outro toureiro. Então, o Marco, ele vai ser em inglês, Gustavo, se chama o rebound, aquele cara que ele é como assim, o substituto para curar o coração partido da outra. Não sei se tem um nome para isso em português. É pau amigo que chama. Ótimo. E, bem, então, no início, nós não ouvimos a música do Iglesias, e ela está muito bem costurada à trilha de canções do filme. A primeira vez que ouvimos é justamente esse tema dramático, esse tema quase religioso, quando o Benigno está cuidando da Alicia. Nós temos um tema que a gente pode dizer que é o tema do Marco, mas que é, na verdade, ele aparece quando a Lídia e o Marco fazem a sua primeira conexão romântica. Mas a gente pode dizer que esse também é o tema de amor mais universal da trama. Como vocês estão vendo, é um motivo muito simples, mas que gruda e que o Iglesias vai usar em momentos-chave nessa trama. Aqui também você vai ouvir mais uma vez o Mickey Mouse, que é a assinatura do Iglesias para o Almodóvar, numa cena em que logo depois que se conhecerem, a Lídia, o Marco vai deixá-la em casa, aí ela dá um berro, que tem uma cobra dentro da casa dela, e aí nós ouvimos a música de suspense do Iglesias, para matar a cobra.
Eu só lembrei do Monte Norman e da aranha e Dr. No. Não, é completamente diferente, Gustavo. Mas, de repente, quando o Marco mata a cobra e mostra o pau, ele também começa a chorar. O espectador fica sem saber o que é aquilo. E a música também suaviza do Iglesias. E logo a gente emenda para o tema romântico, que é uma valsa. Então esse é o primeiro casal, e o próprio Almodóvar nos informa isso com uma legenda, então Marco e Lídia. E aí nós vamos saber mais do nosso segundo casal, por assim dizer, que são o Benigno e a Alicia. Mas o tema do Benigno, que, como o nome diz e como o Almodóvar nos leva a pensar por toda essa primeira parte do filme, é um cara sensacional, maravilhoso, bom colega, dedicado fisioterapeuta, um cara que gosta de ouvir os outros, de dar conselhos. Curiosamente, é um tema tenso. Isso é novamente o Iglesias, com a autorização e a bênção do Almodóvar, apontando para um caminho que nós não esperamos. Eles estão justamente desestabilizando aqui o espectador, dando a eles pistas de coisas que não estão ali na tela, pelo menos não naquele momento. E Maurício, o Almodóvar gosta muito do Psicose, né? Ele já até usou a trilha do Psicose, né? Lógico que ele gosta de Hitchcock. E o Benigno, eu sempre pensei nele como uma espécie de Norman Bates, mais, entre aspas, benigno. Benigno, mas nessa primeira parte do filme, nada nos faz pensar que ele vai ser assim, a não ser a música, porque nós não sabemos de como ainda ele conheceu a Alicia, o que só vai se dar na segunda parte do filme. E aqui o Iglesias ele também vai fazer conexões entre as duas histórias. Bem, o Marco e o Benigno vão voltar a se encontrar por conta de um trágico acidente. A Lídia, toureira, ela é quase morta, ela é, como dizem os personagens, quase cortada ao meio por um touro, numa cena bastante gráfica até do Almodóvar. E tem uma faixa de ação tensa, muito boa do Iglesias, com um raro uso de eletrônicos.
essa faixa que no álbum, Gustavo, ela só se encontra no final porque ela vai ser usada também numa outra cena trágica, só que dessa vez conectando o Marco e o Benigno. Isso é porque o filme ele é não só sobre o amor entre o Marco e a Lídia, entre o Benigno e a Alícia, mas da amizade e do amor fraternal que se desenvolvem entre o Marco e o Benigno. Um reconhece no outro alguma coisa assim que está faltando nele. Então, muitas coisas são espelhadas. Uma outra coisa que é espelhada é que, bem, eu disse que na segunda parte do filme nós ficamos sabendo como o Benigno conheceu a Alícia. Na verdade, o Benigno é um stalker daqueles assim, bem perigosos. Mas continua sendo aquele mesmo Benigno que nós vemos antes. O Almodóvar, ele não torna o personagem menos complexo, muito pelo contrário. Ele coloca o espectador na posição de, apesar de tudo que está vendo, ainda assim tornar o Benigno simpático a quem está vendo o filme, mesmo com tudo isso. É uma coisa, eu não sei, eu não li, mas eu acredito que o Almodóvar andou vendo e citando O Colecionador, do William Wyler. No final, também quando acontece uma tragédia, é realmente uma coisa que na mão de outro diretor isso ia ser tão pesado, bem, continua sendo pesado, mas o Almodóvar trata um ato, um evento chocante que acontece no terço final do filme, no último ato do filme, com uma sobriedade e aí então o Marco, o Benigno é preso, grande spoiler, e o Marco vai procurá-lo, porque ele tinha viajado. Então nós ouvimos novamente, surpreendentemente, quando o Marco está chegando à penitenciária, não um tema de suspense, não o tema tenso do Benigno, mas o tema de amor. Uma outra ligação curiosa, quando o stalker Benigno vai visitar a casa da Alícia, o pai da Alícia é um psiquiatra, ele marca uma consulta com o pai da Alícia sem que o pai da Alícia saiba que ele andou seguindo ali a Alícia. Ele vai parar no quarto, quando sai da consulta, ele dá uma passadinha pelo quarto da Alícia. A música até então é de suspense, mas quando ele entra na habitação da Alícia, é uma música delicada. Mais tarde, quando o Marco vai
entrar no apartamento do Benigno, que ele aluga, nós ouvimos a mesma música Delicada. Esse nem é o ponto alto do filme. O ponto alto do filme é numa sequência que o Benigno conta a Alicia sobre um filme mudo que ele assistiu, O Amante Minguante, e quando nós estamos vendo as imagens do filme, a trilha desse filme é do Iglesias, com uma música estilo o que o Kronos Quartet faria para uma trilha nova de um filme mudo. Maurício, o Iglesias, eu li que ele considera essa uma das faixas mais desafiadoras que ele fez para todos os filmes do Almodóvar. E olha que ele é um especialista em fazer música para quartetos de cordas, né? Sim, e ele faz, é uma música para filme mudo. E o curioso, Gustavo, é mais uma vez o blocking, porque a música começa um pouco antes das primeiras imagens do filme, quando logo depois de aparecer o cartaz do filme, corta para o hospital e para o Benigno contando o filme para Alicia enquanto ele está arrumando ela. É aí que começa a música. Então você tem uma transição da música do filme para a música do filme dentro do filme, assim, absolutamente sutil, não parece que é uma coisa à parte, é uma coisa feita para o filme. Olha, é um trabalho tão bom, mas assim, como eu disse, a trilha de canções também chamou muita atenção e ficou mais famosa, especialmente porque tem, por exemplo, para os brasileiros, o Caetano cantando Cucurucucu Paloma. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. E um magnífico Raquel no número de encerramento de dança, o Raquel do Rufino Almeida. Mas felizmente, Gustavo, logo depois nós ouvimos a maravilhosa suíte dos temas do Iglesias fechando os créditos. Maurício, é uma obra-prima, outra obra-prima do Almodóvar, e o Amante Minguante, no filme, ele é vivido por um jovem ator chamado Fele Martínez, que vai ser um dos astros do próximo filme do diretor, que é A Má Educação, de 2004.
Não, deixa eu falar no original. Mala educación. La mala educación. É bonito espanhol, né? Eu queria bonito, saber falar, mas é muito difícil de falar. E, olha, é uma volta aos filmes do começo da carreira do Almodóvar, estilo Matador, A Lei do Desejo, que tinham essa vibe mais de thrillers, assim. E aqui ele fala de temas muito sérios. Olha, eu diria que é um dos filmes mais fortes e mais difíceis e menos valorizados do diretor. É um filme maravilhoso. Assim como o Fale Com Ela, é um filme de menino. O Almodóvar é conhecido por fazer papéis femininos maravilhosos, mas aqui, como no Fale Com Ela, ele cria personagens masculinos bons. Lógico que eu acho que os do Fale Com Ela são mais icônicos na carreira dele, mas nós temos aqui ótimos personagens. Aqui essa estrutura de thriller é para fazer uma crítica violenta aos colégios católicos franquistas, que o Almodóvar frequentou e que ele gostou tanto que se tornou ateu, né? Para ter uma ideia. Era recorrente abuso de menores, não só sexual, como moral, físico, de outras formas. Terrível. Aqui, olha, os créditos de abertura, ao contrário do Carne Trêmula, ele não navega no terreno do Bernard Herrmann. Aqui ele embarca e acelera a 1000 por hora. Aliás, outra coisa que eu amo nos filmes do Almodóvar, Maurício, créditos de abertura. Esse homem faz tudo, né? De abertura e de encerramento. Ele faz os dois no mesmo filme. É maravilhoso. Aqui a gente tem um jovem diretor de cinema espanhol na Madrid dos anos 80, chamado Enrique Godet, que é o Fele Martínez, que ele está procurando o seu próximo projeto. Quando ele entra em contato com ele um rapaz sedutor, vivido pelo Gael Garcia Bernal, que se diz um amigo de infância dele, e que escreveu um conto baseado nas suas experiências no colégio. A partir daí, Maurício, nós temos uma trama rocambolesca, com idas e vindas. Nós vemos o Henrique, que é o diretor, lendo o conto, então nós vemos o conto escrito, encenado para nós, né? Depois nós vemos o roteiro que ele escreve, depois nós vemos que o rapaz não é quem a gente pensa. É um filme, tudo para ser um filme noir. Inclusive tem uma cena que eles dois personagens vão num cinema assistir um festival de filme noir. Aqui o Almodóvar, ele é assim, delicadeza pura nas cenas de abuso. É uma extrema delicadeza, ele filma tudo com muito cuidado e discrição. Inclusive nós temos uma versão maravilhosa em espanhol de Moon River, do Henry Mancini, que um dos meninos, que é o Inácio, ele é cantor, e um dos padres ficou obcecado por ele porque ele canta muito bem e é um pedófilo horroroso, esse padre. Então nós ouvimos ele cantando essa versão em espanhol da Moon River antes dele ser atacado pelo padre. De
Nós temos o uso de corais infantis, né, também em cenas em que nós vemos as crianças jogando futebol com os padres. É um filme que tem cenas muito inesperadas, mas também nós temos a presença de alguns corais sacros infantis arrepiantes para representar o Esteban adulto. Nós vamos descobrir que esse personagem que seria o amigo de infância do diretor, na verdade já morreu, né? Spoiler. Aqui a gente vai... Porque Almodóvar, acho que todo mundo já viu esse filme, né? Ah, já vi, tá liberado. Tá liberado, né? Então eu vou aproveitar e contar o resto de Carne Trêmula. Não? Pode falar que o Benigno do Fale Com Ela também estuprou uma mulher em coma. Ele estuprou uma mulher em coma, Tota. Tá liberado. Só coisa light, né? Só coisa light. E esse personagem, né, ele é assombrado por abusos do passado, mas isso nós não vemos em tela, né? A música do Iglesias traz esse dado pra gente. O personagem aparece em flashbacks também, ele que está chantageando o padre no conto e também na vida real foi o que aconteceu. Então é um filme cheio, como eu falei, de idas e vindas. É um dos filmes mais de palma do Almodóvar, eu acho, Maurício. Inclusive a fotografia volta a ser do José Luis Alcaine, que é um diretor de fotografia que fez os primeiros filmes dele, depois ele teve um hiato, voltou aí. E olha só, hoje em dia é o diretor de fotografia do De Palma. Os últimos filmes do De Palma tiveram fotografia maravilhosa do José Luis Alcaine. Provavelmente depois que o De Palma assistiu a esse filme. Olha, que é um jogo de cores, luzes impressionante. Muito, muito bem feito e sem aqueles movimentos de câmera que chamam muito a atenção. Almodóvar é um cineasta extremamente técnico. A câmera dele é sempre tudo muito com blocking excelente, muito bem feito, mas a gente não percebe, né? São movimentos que não chamam muito a atenção. Dá a impressão que não existe outro ângulo possível, né? E, aliás, o que é um marcador de um diretor maravilhoso. E olha que curioso, Maurício. Nós temos um escritório da produtora El Azar, do diretor Henrique Godet, dos anos 70, que é claramente baseado no Almodóvar, né? A produtora dele chama El Deseo e tal. Nós temos pôsteres de alguns filmes que teriam sido dirigidos pelo Henrique. Nós temos Os Amantes Passageiros, que tem inclusive uma arte muito parecida com a arte que a gente vai ter nos próprios Amantes Passageiros, que é um filme que o Almodóvar fez agora só. E um outro chamado A Avó Fantasma, que com outro título seria o próximo filme do Almodóvar. Sim, o próximo filme que é, como o Gustavo falou, o romance Black ou Dark, da Marisa Paredes e A Flor do Meu Segredo, Volver, 2006.
preferiria a Abuela Fantasma. Eu achei um título muito bom, mas não é muito comercial, né? Não, não é, mas explica parte da história, né? Aqui nós temos não uma, mas duas divas do Almodóvar. Uma delas em um papel definidor de carreira. É a Penélope Cruz, que faz a Raimunda, uma mulher batalhadora, cria filha com um cara chamado Paco, que é um zero à esquerda. Um belo dia, essa filha, esse pai, que nós vamos descobrir mais tarde, não é o verdadeiro pai, mas ele tenta, começa a bolinar a menina, então a menina chega, pega uma faca e mata o pai. Então aí Raimunda chega em casa, encontra o defunto na cozinha estatelado, diz para a filha: deixa que eu cuido disso, quem matou fui eu. É aquela mãe forte, ela inclusive está caracterizada como uma Sofia Loren ou uma Anna Magnani de neorrealismo italiano. Inclusive numa cena do filme nós vemos Anna Magnani em Belíssima, do Visconti, e ela coloca o presunto numa geladeira lá e fica tentando saber o que é que vai fazer. Começam a chover problemas ao mesmo tempo e desses problemas, desses limões, ela faz uma limonada. O vizinho dela, que tem um restaurante, ele vai viajar porque vai vender o restaurante e deixa chaves na mão dela. Ok? Então ela vai colocar o presunto dentro de um freezer lá no restaurante. E aí então a tia dela morre, que mora no interior, e a irmã dela vai para um enterro. A mãe dela, que é interpretada pela Carmen Maura, todo mundo acha que morreu no incêndio abraçada ao marido. Depois nós vamos saber que quem morreu no incêndio abraçada ao marido dela não foi ela. Nós descobrimos também que isso tem ligação com quem é o pai da filha da Raimunda, que não era o Paco, que foi parar no freezer. E nós sabemos das histórias de outras mulheres no filme que também foram deixadas, ou atacadas, ou violentadas, ou assediadas por homens. E todas essas mulheres que o filme retrata de maneira maravilhosa. Tem a Agostina, que é vizinha delas e que está morrendo de câncer, e tem a irmã dela que se chama Sole, e a tia Paula, Gustavo, que aparece no início do filme roubando tudo, é a maravilhosa Chus Lampreale. Atriz fetiche do Almodóvar. E esse é o filme que talvez melhor ele junte todos esses elementos díspares que nós ouvimos aqui, que discutimos dos filmes anteriores: o suspense, o melodrama e a comédia escrachada, tudo ao mesmo tempo, porque olha, assédio, violência sexual e assassinato, tudo isso tem nesse filme, e ainda assim é um filme que você sai dizendo: esse é um filme lindíssimo. A trilha para um filme desses é complicadíssima, mas o Alberto Iglesias, ele transita aqui entre o suspense à la Herman, que ele faz bem, e algumas sugestões de Nino Rota para Fellini. Você está ouvindo aí esse tema
bem leve, tocando no início, mas não dá para a gente dizer que isso é o Iglesias imitando o Fellini. Nada disso. Ele tem, inclusive, uma faixa que é característica dele, também leve, uma habanera, que é quando a Raimunda está comprando mantimentos porque uma equipe de cinema está rodando um filme ali junto do restaurante e pediram a ela para fazer as refeições. Então ela vai correndo arranjar os ingredientes. E a gente ouve essa maravilha aqui. Quando eu falei, Gustavo, sobre o Carne Trêmula, eu disse que ele normalmente elege um ou dois instrumentos para guiar a interpretação de um aspecto do filme, seja de uma relação ou de um personagem. Aqui nós temos dois. Nós temos uma clarineta meio jazzística, que ela aparece nos momentos mais tensos, como, por exemplo, quando a Raimunda está carregando o cadáver. Nós podemos dizer que esse não é um tema da Raimunda, mas um instrumento, assinatura da Raimunda, que vai ser... o Iglesias não limita a colocar esse instrumento só quando ela aparece, mas aí a gente vai ver um elemento de ligação dos sofrimentos em comum que tiveram vários personagens dessa família. Quem tem um tema bem claro para ela é a personagem da Irene, a Carmen Maura, a mãe da Sola e da Raimunda, que aparece lá no segundo terço do filme, todo mundo achando que é um fantasma, ela está vivíssima, Carmen Maura voltando em grande estilo. E nós temos um tema de harpa. E esse tema, primeiro a gente ouve esse tema muito bem numa versão, numa cena que é entre delicada e comédia típica de Almodóvar. A Sole descobriu que a mãe está viva, escondeu
a mãe na casa dela, a Raimunda foi visitar, apareceu lá de supetão, e a mãe se esconde e ela precisa mijar. Então ela vai entrando na casa, baixa a calcinha, senta na privada e diz: nossa, que cheiro de peido, eu conheço esse cheiro de peido. E a música que começa a tocar é o tema na harpa. O tema da harpa vai se insinuando aos poucos. Então, nós sabemos que os peidos são da mãe, e ela encontra as roupas da mãe, e aí a gente ouve o tema inteiro. E a gente vai ouvir depois o tema numa versão completa, e que no álbum ele chamou de tema chorão, porque é um encontro emocionante. Quando a Raimunda finalmente vê a mãe e elas se encontram para conversar. Maurício, eu vou confessar que a Carmen Maura é a minha, das Almodóvares chicas, é a minha favorita. Eu adoro essa atriz. Eu acho que de todo mundo, até quando ela não tá com a Almodóvar. Ela rouba um filme chamado La Comunidad, do Alex de la Iglesia. Assista esse filme, é maravilhoso. Ela tem um olhar, né, engraçado, ela tem um olhar divertido, né? Ela sempre parece estar rindo. Eu adoro ela. Ela é fantástica. Mas aqui ela não só é engraçada, mas ela consegue um momento assim de grande ternura. Um momento que, se você não chorou quando viu da primeira vez, vai chorar quando vir da segunda, que é o ponto alto do filme, mas infelizmente não é com a música do Alberto Iglesias, é com um tango do Carlos Gardel, tocado em estilo flamengo. No meio do filme, a personagem da Penélope Cruz, ela vai cantar esse tango que dá o título ao filme, Volver, e ela está no restaurante fazendo a festa de encerramento da equipe de filmagem, e a Sole passa de carro com a mãe, que a mãe queria ver a Raimunda e a filha. Então nós vemos a Irene do carro ouvindo e a Penélope Cruz, na verdade a voz da Estrella Morente, cantando, mas o rosto chorando da Penélope Cruz de um lado cantando, e a Carmen Maura chorando de emoção do outro. E aí, quem não se derreteu não é gente. Tarde ou temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Mas, Gustavo, e além disso, o filme tem um esquema de faixas de mais suspense, novamente, em algumas cenas, ele costura os dois temas, a clarinete e a harpa, já preparando a gente para uma união ou para uma reunião que virá mais adiante, e conta com uma suíte de encerramento também
com todos os temas, maravilhosa. É curioso que o Albert Iglesias tinha sido indicado ao seu primeiro Oscar no ano anterior por um filme que não era do Almodóvar, que é O Jardineiro Fiel. Nós já falamos dele aqui um pouco antes, do Fernando Meirelles, e iria ser indicado depois, sua segunda indicação, pelo O Caçador de Pipas, o The Kite Runner, do Mark Forster. É o Apanhador de Pipas. O Apanhador de Pipas, obrigado. Filme esquecidíssimo, fez sucesso na época porque era um livro best-seller. O livro best-seller, que foi do ano seguinte a Volver. Então ele foi indicado no ano anterior a Volver, no ano seguinte, mas não foi indicado por Volver. É uma amostra como a trilha funciona tão bem no filme, nos filmes do Almodóvar, que as trilhas do Iglesias acabam parecendo que não estão lá, mas elas manipulam você sem que você nem saiba. Ela faz parte da tapeçaria do filme tão bem que é o que você falou, a gente não percebe. E esse filme foi pro Oscar, a Penélope Cruz foi indicada pro Oscar, né? Primeira indicação dela ao Oscar por um filme do Almodóvar ou por qualquer filme. Virou diva muito jovem, né? Nesse filme ela parece bem mais velha do que ela realmente é. Ela tinha acho que nem 30 anos quando ela fez esse filme. Já 30 e pouco se tivesse. E foi o filme que mais rendeu grana do Almodóvar. Fez 89 milhões, que é muita grana, então era o auge dele. E nós vamos falar do resto dessa parceria no nosso próximo episódio, né, Maurício? Temos coisas boníssimas para destrinchar. O Alberto Iglesias continuou a carreira dele de sucesso, alternando Espanha com o ocasional filme hollywoodiano. Eu até vou aproveitar aqui para fazer uma errata, que no episódio anterior eu falei que o filme baseado no John le Carré, Tinker Tailor Soldier Spy, como é que chama em português, Maurício? Que o Gary Oldman foi indicado ao Oscar, é um filme do John le Carré, que o título original é tão bom, né? É O Espião que Sabia Demais. Eu vi aqui, nossa, que bosta. O Espião, né? Que Sabia Demais. Em Portugal foi melhor ainda, foi A Toupeira. The Mole, que é o infiltrado, né? Exato. Esse filme, a gente comentou no episódio anterior, eu falei que ele foi dirigido pelo diretor do A Vida dos Outros, que flopou depois em Hollywood. E não, ele foi dirigido pelo Thomas Alfredson, que é o diretor do Deixa Ela Entrar, o sueco, e que depois desse filme flopou em Hollywood com o filme baseado no thriller sueco The Snowman. Mas vamos aproveitar e tocar um trechinho da trilha do Alberto Iglesias para esse filme, que é uma das minhas preferidas. Eu não sei se a gente vai ter outra chance de tocá-la. Já que eu fiz um pedido meu aqui, Maurício, vamos entrar nessa seara de pedidos dos ouvintes. Um Twitter que a gente postou nessa semana em que estamos gravando. Eu disse que o Paco Congelado, Paco, o marido da Raimunda Envolver, é, para mim, um dos melhores títulos de faixa de trilha
do cinema. E aí eu perguntei aos nossos ouvintes se eles tinham um título de faixa de trilha favorito também nesses moldes inusitados. E o Daniel de la Vega, ele falou do L'Ultima Diligenza de Red Rock, dos 8 Odiados, da trilha que deu o Oscar ao Ennio Morricone. É um título sensacional mesmo, como o Daniel fala, né? A última diligência de Red Rock é bem faroeste, né? Muito louco. E o Daniel ainda fala que ele emula o que o Morricone já tinha feito em Os Intocáveis. É uma faixa que, olha, eu lembro que quando eu escutei a primeira vez, antes de ver o filme, eu falei, caralho, velho, que o Morricone tá com a macaca aí de novo, porque foi uma trilha muito forte dele e muito tempo, né, que ele não fazia uma trilha forte desse jeito. Sim, e finalmente deram um Oscar que não foi honorário para ele. E falando em queridinhos da academia, os nossos Trent e Atticus também foram lembrados, o Trent Reznor e o Atticus Ross, justamente pela trilha oscarizada de A Rede Social. O Lucas Nascimento pediu uma faixa chamada Hand Covers Bruise, mão cobre a lesão, a ferida. Que é um nome sensacional mesmo, né? Que é a faixa mais marcante da trilha do filme, né? Sim. Já o Fernando Américo, ele disse que várias faixas de As Virgens Suicidas, do Air. Então eu vou escolher uma aqui, que é Playground Love. Um ouvinte que pediu uma trilha, um ouvinte muito querido, é o Paulo Soares. Ele sempre interage com a gente no Twitter bastante, e ele falou que acha um absurdo o James Newton Howard nunca ter ganho um Oscar, porque ele tem várias trilhas muito boas, já numa carreira muito longa, e ele gostou muito da trilha do Raya e o Último Dragão, que é um filme que o James Newton Howard fez para a Disney esse ano.
Olha, eu achei o filme uma delícia, o Raio. Eu gostei do filme e a trilha do James Newton Howard é coisa fina, né? A gente comentou, né, Maurício, desses profissionais trilheiros, atualmente ele é o melhor, assim? Ele é o profissional. Eu diria que ele é mais o profissional do que os irmãos da galera, o nosso querido Hans Zimmer. Ele é muito regular, né, e faz pra tudo. Eu gosto muito do James Newton Howard, é um cara que vai fazer muita falta, mas ainda bem que ele tá aí super bem aos 70, tem muitas trilhas. É uma trilha boa, como nós dissemos no programa passado, no ano de muitas trilhas boas, foram muitas mesmo. Sim, sem dúvida. Falar em coisas boas, tem um grande ouvinte que é um grande amigo, o Marcelo Jampolsky, que eu amo de paixão, estou com saudades, meu colega de faculdade. E o Marcelo Jampolsky, ele é um Trek, ele ama Star Trek. Acho que quando nós fizermos um episódio sobre Star Trek, a gente vai ter que chamá-lo, viu, Maurício? Porque ele manja tudo de Star Trek. Opa, pessoa certa. É a pessoa certa. Ele adorou o tema do novo desenho do Star Trek, que é Star Trek Prodigy. É do nosso onipresente Michael Giacchino. E o Marcelo achou muito interessante. Inclusive, o Marcelo Jampolsky fala que parece que já te conhece, viu, Maurício? De tanto ouvir você falar no podcast, tudo, ele sente que é seu amigo já. Falou que interage com você, conversa com você. Eu sou de casa. Eu espero que não seja uma coisa meio benigno, né? Não. Nunca. Isso, nós estamos gravando em 23 de fevereiro, então pode ser que tenha reviravoltas, mas na data dessa gravação nós tivemos a notícia péssima que a ABC forçou a academia a cortar 8 categorias da transmissão ao vivo do Oscar, que é um erro terrível na minha opinião, né? O Oscar, eles tentam fazer um Oscar para quem não gosta de Oscar, né? Eles têm que deixar a plateia, o público que gosta da premiação, primeiro cuidar deles e tentar a partir daí agregar mais. Assim eles vão perder o público que eles já têm. Eu já já brochei com esse Oscar aí. O engraçado é que toda vez que eles tentam cortar para deixar, a desculpa é para deixar o programa menor. O programa nunca fica menor. A audiência sempre vai diminuindo, porque não vão mais ter a audiência que tinham antes, porque existe hoje um negócio chamado fragmentação. A não ser que eles saiam da ABC e vão para o streaming ou alguma coisa radical, eles não vão ter a audiência que tinham antes. Mesmo se colocarem lá Olivia Rodrigo, sei lá quem é a pessoa da moda, para ficar falando durante 2 horas. Não vai. Mas assim, o mais engraçado disso tudo é que eles tiram a categoria trilha sonora, quando eles têm na categoria trilha sonora alguém que é um chamariz de audiência, que é o Johnny Greenwood do Radiohead. O próprio Hans Zimmer é um nome conhecido, né? Pois é, mas você tem aí um astro, você tem um astro de rock, pop, que está lá. Hans Zimmer, eu nem vou dizer tanto assim, porque Hans Zimmer é popular entre as pessoas que conhecem trilhas sonoras. Eu estou falando de um cara que transita desse mundo mais restrito
para o mundo da música popular. Sim. Então, imagine se nesse ano você tivesse na categoria Melhor Montagem uma Thelma Schumacher indicada e não aparecendo no programa principal. Isso aí ia ser assim, tipo, ofensa máxima. É coisa para o Travis Bickle aparecer com uma metralhadora. Não, é ridículo. Eu ainda acho que eles vão voltar atrás, que eles já tentaram fazer isso, não deu certo, a reação foi forte e não adianta, eles têm que aceitar que o Oscar, quem gosta de ver Oscar é quem gosta de cinema e é assim, eles deviam fazer um Oscar para os fãs, né? Como a Narcisa disse, faz para os gays, que vai dar certo. Mas eu também não sei se esse é o popular jogar verde para ver se cola, que é uma coisa que político aqui faz muito, dizer que vai se candidatar a isso ou que fulano vai ser o vice, se a gritaria for muito grande, e isso fica como um laboratório para eles saberem se devem ou não fazer isso. Então pode ter sido um pouco essa estratégia também. Vamos ver, por isso que eu até falei que a data em que estamos gravando, talvez até, felizmente, tomara que quando esse episódio for ao ar, isso seja notícia velha já e superada. E Maurício, tem alguma trilha do Iglesias fora do Almodóvar e fora do Tinker Tailor Soldier Spy que você gosta, que você queria encerrar o programa? Sim, como eu falei no início, o outro grande parceiro espanhol do Iglesias é o Julio Medem. E uma trilha lindíssima do Iglesias para o Medem foi para Lucia e o Sexo. E é com essa trilha linda do Alberto Iglesias que nós encerramos esse episódio e vai ter mais Almodóvar daqui a 2 semanas, certo, Maurício? Eu sou Gustavo Camargo, até a próxima, tchau! Eu sou Maurício Selman, obrigado, tchau!